Então, pessoal, quando eu falo de inflação aqui no canal, eu trago uma base teórica, uma base econômica, os verdadeiros motivos que levam à inflação real, né? Não a questão do aumento de preços, a inflação real, que é aumento da base monetária, mas eu falo também como isso traz repercussões para os preços e como, eventualmente, por conta de oferta e demanda dessa relação, preços vão aumentar ou subir. A gente sabe, a gente conhece bem como isso aqui funciona de maneira geral, né? Esse não é o grande ponto dessa história, isso você está cansado de ouvir aqui comigo. O que eu trago aqui é a definição da senhora Miriam Leitão, pois é a musa desse canal, a nossa musa inspiradora, que traz essa coluna aqui no site O Globo, né? Sensacional! Isso aqui é uma maravilha, meu amigo. Isso é um patrimônio do jornalismo brasileiro de fato, né? Olha só que tesouro que é isso. Mudanças climáticas aumentam pressão de alimentos sobre a inflação. Pois é, exatamente isso aí. Sabe o que está causando a inflação? O aumento dela agora? Mudanças climáticas. Vamos ouvir o que a senhora Miriam Leitão tem a nos dizer a esse respeito aqui, né? Aquela história. Miriam Leitão sendo ela, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aquela história, né? Você sabe muito bem. A Miriam Leitão, ela já virou uma caricatura dela mesma, é um personagem. Eu creio nisso, né? Ela é um personagem. Ela não fala isso aqui de coração porque ela acredita. Ela tem que manter isso aí, essa fama de mal dela, né? Tem que manter a fama de falar esse tipo de groselha, porque não é possível, eu não acho que ninguém fale esse tipo de coisa, escreva esse tipo de coisa, por vontade própria, porque o coração inspira a falar. Para mim é mais uma coisa proposital, porque não é possível, né? Mas o argumento dela aqui é o seguinte, né? Olha só. As mudanças climáticas responsáveis pelo excesso de chuva no sul e a antecipação da seca no centro-oeste estão fazendo com que os alimentos pressionem a inflação por mais tempo este ano, né? Inflação, ela fala aqui, é claro, dos preços, aumento de preços de forma geral, o que é errado, mas o pessoal da mídia sempre fala assim, né? É por isso que a gente vê umas bobagens como assim, a inflação do café foi mais alta, hoje eu li, né? A inflação do aluguel subiu, né? Não, inflação é algo generalizado, não é aumento de preços, né? Olha como esse termo se perdeu completamente, eu fico até revoltado com um negócio desses. Porque quando o pessoal começou a confundir o termo, passaram a usar a expressão inflação para falar de preços, mas do aumento de preços generalizado na economia, ou seja, todos os preços subindo. E aí a coisa se depreciou tanto o significado da palavra que agora o pessoal fala isso, inflação em um item. Aumentou o preço desse item que é inflação. Não, isso não é o sentido original. E quando começaram a deturpar o sentido, também não era para falar do preço de algumas coisas, era para falar de todos os preços da economia. Por isso que você tem um índice geral de aumento de preços para medir justamente isso aí, né? Mas tá tão bagunçado o negócio que agora a turma fala isso, a inflação do arroz, a inflação do café, a inflação do aluguel, a inflação da gasolina e coisas assim que não fazem o menor sentido, né? Aí ela fala desse ponto, portanto, que os alimentos estão com preço alto. Isso aqui é um grande problema para o governo Lula. Esse é o motivo dela escrever essa coluna aqui, inclusive. Não é só os alimentos que estão com preço subindo, a inflação está subindo constantemente no Brasil. Os preços estão aumentando de maneira geral, a gente está acompanhando isso. Mas os alimentos são o maior problema, a maior pedra no sapato do pessoal do governo Lula e da mídia que apoia o Lula, tenta passar pano para ele, o caso aqui da Miriam Leitão, né? Então, ela disse que nessa época aqui, meados do ano, em condições normais, os alimentos in natura costumam cair de preço, né? Só que, na verdade, eles continuam subindo de preço aí de maneira geral, né? Então, parece que a alimentação aqui in natura, pelo IGPM, né, subiu 0,81%, menos do que maio, que foi 0,89%, só que no acumulado de 12 meses é um aumento de 2,45%, sendo que exatamente
24 meses atrás até 12 meses, a janela imediatamente anterior, vamos colocar assim, estava com uma deflação de 6,86%. Somando aqui, fazendo conta de padeiro, dá uns 9% de piora nessa situação, aliás, mais do que 9, quase 10% de piora no cenário, né? Então, o pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, que trouxe esses números, eles afirmaram que geralmente os alimentos in natura sim começam a cair de preço agora e parece então, né, que por conta da temperatura muito alta, isso aqui está demorando mais a acontecer, a oferta de alimentos não está tão grande quanto poderia ser, quando poderia acontecer, né? E parece aqui, pelo que ele falou, que a oferta do trigo vai ter um problema também, não a oferta em si, mas o preço por conta do dólar. O Brasil compra muito trigo de fora, né? Então, na verdade, a gente compra mais do que a metade do trigo consumido no Brasil. E com o dólar aumentando de preço, aí a coisa tende a piorar, né? É engraçado a própria Miriam Leitão falar isso aqui e termos aqui, então, né, uma questão de um parágrafo aqui praticamente falando do trigo como o tema principal. Ele desenvolve aqui soja e milho, mas para falar que, na verdade, aí você tem a questão do dólar aí, das vendas e tudo mais, enfim. Dedica-se um parágrafo para falar do trigo, que é uma cultura que ninguém está falando que vai reduzir a quantidade. O problema é o dólar. Eu quero saber o que o dólar tem a ver com aquecimento global, com mudanças climáticas. Será que a próxima coluna da Miriam Leitão vai ser citando esse ponto aí, né, falando que o dólar subiu por conta das mudanças climáticas, né? Então veja que o próprio desenrolar da coluna dela não consegue sustentar esse argumento que dá título à notícia, né? Provavelmente ela sabe, de fato, que não dá para segurar esse argumento mesmo, mas ela não tem o menor problema de colocar na chamada, porque a maior parte das pessoas vão pela chamada, vão pela manchete. Essa é a verdade. O pessoal não lê, não desce aos detalhes da notícia aqui, os detalhes da matéria de maneira geral, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, está acontecendo isso com as safras? Está, isso é documentado, é fácil de perceber. Está mais quente do que antes, do que no ano passado, por exemplo. A safra está menor, todo mundo já sabia que a safra estaria menor. Ah, mas os alimentos in natura, procura que você vai achar anos em que isso aconteceu também. Não é nenhuma novidade. Então, é um ano mais quente do que o habitual. Beleza, esse tipo de produto aqui vai ter um problema. Acredito que outras culturas acabam sendo beneficiadas, na verdade, por esse cenário. Não entendo muito bem do tema, né? A questão não é essa, que há um prejuízo para algumas lavouras, algumas culturas, por conta dessa situação diferenciada do clima, é um fato. Agora, você dar um salto lógico a partir daí e dizer que isso é culpa das mudanças climáticas, você tem que explicar muito bem como você chegou nesse cenário. Porque se no ano passado a coisa estava claramente diferente, eu mostrei ali 10% de variação de preço nesse intervalo de tempo, se no ano passado a situação estava completamente distinta, que mudança climática é essa que acontece de um ano para o outro? Isso é uma loucura, isso não tem sentido. Quando o pessoal fala de mudanças climáticas e aquecimento global e coisas do tipo aí, aliás, se apareceu o balãozinho abençoado, você deixa no comentário aí, apareceu o balãozinho aqui para mim, porque sempre aparece, né? É inevitável, eu diria. Mas, então, todo mundo que fala de mudanças climáticas fala de algo perceptível ao longo dos anos, não é assim? Ano passado estava ótima a lavoura, esse ano está ruim. Mudanças climáticas. Não, pessoal, olha, nessa década estava a situação tal da produção de alimentos. 10 anos depois, a situação está mais deteriorada. O que aconteceu aqui? Mudanças climáticas que gradualmente pioraram a situação, de maneira que quando você puxa o zoom, se afasta o zoom, você vê o resultado prático disso, né? Embarcando nesse discurso aqui de mudanças climáticas, entrando na lógica da Miriam Leitão, lógica que não existe, né? Ou seja, ela está colocando isso aqui como sendo fator crucial, sendo que, na verdade, não tem como isso de um ano para o outro ter piorado, porque tivemos super safra no ano passado e agora temos isso aqui, né? Alimentos pressionados pela inflação por conta de situações climáticas, situações
meteorológicas, vamos colocar assim. E tem o El Niño, o Laninha, todo mundo sabia que isso aconteceria, já era previsto. Mas para Miriam Leitão não, isso é a causa da inflação alta dos alimentos, né? Quando, obviamente, não. A causa disso aqui é muito mais curta no tempo. Isso aqui você vê entre um ano e outro, sem dúvidas, né? Que é o governo Lula. Tá aí 1 ano e 6 meses e a gente já tá vendo a desgraceira que é esse governo aí e que a culpa desses aumentos de preços é definitivamente desse desgoverno Lula. Mas a Miriam Leitão faz o diabo, faz o impossível para passar pano para Lula. É uma coisa realmente impressionante. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.